E para você que está ligado desde cedo aqui na programação da VTV SBT, já viu com certeza aquela imagem impressionante de um prédio de 26 andares que desabou em São Paulo durante um grande incêndio essa madrugada. Homens do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando para tentar localizar ao menos 3 pessoas que estariam desaparecidas. O que chamou a atenção é que a estrutura veio abaixo de uma maneira muito rápida e técnicos explicam que isso pode ter acontecido pela falta de manutenção nas estruturas que sustentam o prédio. O que levanta um alerta aí, né, para aqueles imóveis bem antigos que a gente vê pelas ruas tanto de Santos quanto Campinas. E para explicar melhor para a gente se as estruturas da nossa região correm também esse risco, vamos conversar agora ao vivo por telefone com o professor e engenheiro civil Orlando Carlos Damin. Olá, seu Orlando, bom dia para o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo bem, Vanessa. Bom dia para vocês e seus ouvintes. Então, senhor Orlando, a gente viu aí essa tragédia, né? Esse prédio de 26 andares que desabou lá no centro de São Paulo. E aí está sendo especulado agora as razões desse incêndio, se realmente a estrutura do prédio antigo pode ter levado a esse desabamento. O que o senhor tem a dizer sobre isso, professor? No caso desse edifício, eu não tenho muitos elementos para te responder, mas ele é um edifício, me parece, de estrutura de concreto armado. E no caso de incêndio, você tem uma queda de resistência da estrutura por causa da temperatura do que chega o incêndio. E não é uma temperatura muito alta, não. Basta chegar aí nos 600 graus por um período relativamente longo, aí 1 hora o edifício pode colapsar. Então, professor, e a gente vê muitos edifícios de estruturas bem antigas, né? Principalmente no centro de Santos, região de Campinas também tem muitos edifícios assim. Nós corremos algum risco com esses edifícios na nossa cidade? Nesse caso específico do edifício de São Paulo, pelo que a gente tem de notícias, me parece que era uma invasão de moradores, né? No nosso caso aqui na nossa região, Santos, nós temos os cortiços, né? Apesar que nós não temos essas invasões em edifícios tão altos, mas no centro da cidade a gente tem os antigos sobrados, né? De até mais idade do que talvez esse edifício, e que já houve casos de incêndio e desmoronamento da edificação. Então pode sim ser causado então por essa falta de estrutura, né? Falta de manutenção, no caso, na estrutura desses prédios. A questão da falta de manutenção, aqui em Santos existe uma legislação bem específica para isso. É uma lei complementar 441 de 2001, que obriga as edificações, os edifícios plurihabitacionais, a fazer vistorias periódicas. Inclusive pela idade e pela altura do edifício, você tem um período específico para isso. Isso acaba fazendo com que muitos desses edifícios tenham a sua manutenção programada. A própria Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela estabelece um conjunto de normas justamente para esse problema de manutenção das edificações que rege esse tipo de problema. Então, nós temos, por exemplo, norma de inspeção, nós temos normas de gestão de manutenção. Uma das normas, por exemplo, obriga que no condomínio o síndico, né, que é o gestor do condomínio, seja obrigado a solicitar, por exemplo, no caso de uma reforma, um laudo de um engenheiro para verificar se não vai afetar a estrutura do edifício. Tá aí, então. Muito obrigada, viu? Falei com o engenheiro civil Orlando Carlos Damin. Muito obrigada, seu Orlando, pela entrevista. Obrigado a vocês também.